Pois bem, seguindo ainda, nós temos um outro trechinho que é bem interessante, que ele diz assim: atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos ou incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. Ele fala supostos porque como é que nós podemos julgar o outro? Se o outro é feliz ou infeliz, se o outro é culto ou inculto, né? Então ele está dizendo o seguinte: nós temos que tratar todas as pessoas com gentileza, com respeito, com consideração. É aquele velho, né, ditado do profeta gentileza: gentileza gera gentileza. Então ele nos orienta e diz assim: a condição social é apenas a apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Viver em familiaridade respeitosa com todos, desde o servo menor até o dirigente mais responsável e categorizado, nos lares e escolas, hospitais e postos de socorro fraterno. Isso aqui também nos chama atenção porque é algo que nós precisamos buscar no dia a dia. Nós precisamos ser autênticos o tempo inteiro. Então, muitas vezes, nós temos um comportamento quando estamos na casa espírita, mas quando estamos em casa, somos completamente diferentes. Ou quando estamos no trabalho, somos completamente diferentes. Ou quando estamos no convívio da vida social. Então, é aquele espírita que se julga superior, né? Aquela pessoa que se julga melhor do que o outro, porque ele tem uma formação intelectual mais avantajada, ou porque ele tem uma condição financeira privilegiada, ou porque ele tem poder por algum cargo que ele acredita que seja. Nós temos que lembrar, gente, que isso tudo é passageiro. Tudo é efêmero. Não existe nada que nós temos hoje que nós tenhamos que ficar confiantes dizendo assim: eu estou tranquila até o resto da minha vida. Não existe isso. Porque a saúde que nós temos hoje nós podemos perder. A família que nós temos hoje nós podemos perder. Os bens materiais que nós temos hoje nós podemos perder. A posição que nós temos hoje nós podemos perder. E eu quero aproveitar agora esse momento para compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi recentemente, no mês de julho último, visitando um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras, no Malawi. Nós sabemos que, né, quem não conhece, a gente aproveita para apresentar. A Fraternidade Sem Fronteiras, ela é uma organização humanitária. Ela foi fundada aqui no Brasil por um companheiro nosso, um amigo de Campo Grande, o Wagner Moura Gomes, e ela começou os seus trabalhos, né, tem assistência aqui no Brasil, em vários locais, vários projetos no Brasil, inclusive um deles é em Campina Grande, onde fica aí a nossa TV Chico Xavier, que é justamente apoiando o IPESC, que é o Instituto de Pesquisa sobre Microcefalia, que foi criado pela doutora Adriana Mello, que é uma médica pesquisadora que descobriu a relação entre o vírus do Zika, o Zika vírus e a microcefalia. A doutora Adriana, então, ela teve contato com muitos casos e, sensibilizada, ela fundou um instituto para dar assistência a essas crianças, às suas mães, às suas famílias. E a Fraternidade Sem Fronteiras apoia, né, é um dos projetos que a Fraternidade Sem Fronteiras também encampou para apoiar. E existem vários. Mas hoje a Fraternidade Sem Fronteira está em 5 países da África. Aí eu estou vendo a mensagem aqui da Tânia, né? Que a gente às vezes se fala lá pelas redes sociais, né, Tânia? A Tânia é de Campina Grande, que legal, Tânia. A Tânia Fonseca, muito bom, cidade linda a sua. Eu estive, então, visitando um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteiras na África, que fica no Malawi. O Malawi, ele é um dos países mais pobres do mundo. Ele é o 5º país mais pobre do mundo. E no Malawi, nós temos lá um campo de refugiados, num local chamado Dzaleka. Esse campo, ele é um local em que as pessoas que vêm vagando, né, passando de um país para outro, fugindo, muitas vezes, de guerras nos seus países, fugindo para preservar a sua vida, dos seus filhos, eles saem caminhando e chegam ali no Malawi. Ali eles são acolhidos num local chamado Campo de Refugiados de Dzaleka, que é um lugar que, quando foi criado, era para ser provisório, mas já tem mais de 25 anos que esse campo existe.
E essas pessoas, elas vêm de países diversos, a maioria da República Democrática do Congo, que está em revolução já há algum tempo. E o que é marcante no caso desses refugiados do campo lá do Malawi? São pessoas que tinham as suas vidas estabelecidas. Então, os relatos que nós ouvimos lá das pessoas que vivem no campo relato do tipo: eu era uma jornalista, eu tinha minha casa, meu carro, meu emprego, a minha família, eu tinha uma vida bem estabelecida, e de repente o meu país entra em revolução, e os rebeldes, eles de repente invadem a casa de uma família, aí eles matam, estupram, fazem todo tipo de violência e se apropriam dos bens daquela família. Então, muitos precisam fugir ali, depois de assistir, por exemplo, o pai ser assassinado, a mãe, eles saem fugidos, às vezes, só com a roupa do corpo. E se embrenham pela mata para tentar salvar as suas vidas. Então, muitos chegam ali no Malawi nessa condição, sem nada. Pessoas que já tiveram. E quando eles chegam ali, embora eles sejam acolhidos, eles não têm direito de viverem livremente no país. Então, eles precisam ficar circunscritos ao campo. Eles não podem sair do campo de refugiados. E ali no campo, eles não têm perspectiva de vida, porque eles não podem trabalhar. Eles não são cidadãos do Malawi. Então, existe uma ajuda humanitária ali da ONU, que oferece $5 por pessoa da família, mas limitada a um número de pessoas, normalmente a 5 pessoas. Ou seja, gente, não dá para comer nenhuma semana. Eles não têm, então, como buscar, a não ser a ajuda que as organizações que estão lá estão oferecendo. E o pouco que o governo do Malawi pode contribuir. Porque, vejam, nós estamos falando também de um país onde a própria população também vive num estado de muita dificuldade. Então, a Fraternidade Sem Fronteiras, quando chegou no Malawi, comprou uma área que é adjacente ao campo de refugiados e criou ali a Nação Ubuntu. Esse nome ele foi dado ao projeto porque existe uma filosofia africana que é o Ubuntu, que quer dizer eu sou porque nós somos. É a filosofia do coletivo, de que tem que ser bom para todo mundo, não só para mim. É a filosofia do desapego, da partilha, da consideração ali um com o outro. E hoje a Fraternidade, ela tem um trabalho lindo lá, né, com vários projetos, alguns assim que tiram as mulheres da prostituição, porque muitas vezes a única forma que essa mulher encontra para dar comida para os seus filhos, de forma precária, precaríssima, é se prostituindo. Então o projeto Mães do Campo, ele acolhe essas mulheres, elas vão fazer um trabalho na lavoura, elas vão ser lavradoras, plantar milho, plantar cana, mandioca, leguminosas, hortaliça, e ali elas obtêm o sustento para si, para a comunidade também, né? Para o projeto. E elas recebem um auxílio por mês de $50. Então, na verdade, legalmente, elas não estão trabalhando, porque elas não podem trabalhar no Malawi. É como se elas fossem voluntárias daquele projeto e elas recebessem uma gratificação por serem voluntárias do projeto. E assim nós temos vários outros que estão, né, trabalhando na Fraternidade Sem Fronteiras. E uma escola que já recebe quase 700 crianças, não recebe mais porque não tem espaço. A escola foi crescendo, mas o número de crianças é enorme, o número de crianças fora da escola. Então, a gente vê o tanto que é efêmero, né? A Tânia está falando que ela é madrinha, né? Que bacana, né, Tânia? A doutora Adriana realmente é um amor, toda a família, né? Faz um trabalho lindo. E essa questão do Malawi, pessoal, eu quero convidá-los assim. Visitem o site da Fraternidade Sem Fronteiras para vocês conhecerem também os outros projetos, né? fraternidadesemfronteiras.org.br. É um trabalho que a gente precisa apoiar, que a gente tem que ajudar, porque a gente vê a diferença que a nossa ajuda, a nossa ação pode fazer na vida daquelas pessoas. Olha, eu conheço o trabalho da Fraternidade já tem muitos anos, eu assistia aos vídeos, eu conversava com o Wagner, né, o fundador, mas eu não tinha a dimensão. Quando a gente vai, a gente vê que realmente, assim, o trabalho de formiguinha que a Fraternidade Sem Fronteiras faz, ela faz toda a diferença na vida daquelas pessoas. Isso aí, né, não tem a menor dúvida.